Começar agora também nosso estudo. Então, tema hoje é por que acreditar na Bíblia. Para quem é cristão, é fácil a gente poder falar sobre esse tema, porque nós que somos cristãos, nós acreditamos na Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia é nosso alimento espiritual. Porém, hoje a gente vive um contexto onde as pessoas duvidam de Deus, duvidam das coisas de Deus, duvidam da autoridade bíblica. Muitos dizem por aí, falam assim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia apenas contém partes que são palavra de Deus. Tem gente que fala assim, olha, leia só o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é a lei, é só um Deus mau, um Deus bravo, e isso é uma mentira de Satanás, né? A gente tem que ter um cuidado. Boa noite para o Rodrigo. Deus abençoe, Rodrigo. Bênção você estar aqui. Então, muita gente vai dizer que a Bíblia, ela apenas contém porque a gente só deve olhar para algumas partes dela. E isso é um erro absurdo. Quando a gente fala sobre a Bíblia e sobre como a Bíblia foi formada, todo o trabalho que foi realizado para que a Bíblia chegasse até nós, o trabalho de Deus, a obra de Deus que Deus permitiu que fizesse com que a Bíblia chegasse até nós nos dias de hoje. A gente vê a graça de Deus, a gente vê a soberania de Deus na compilação da palavra dele, nas Sagradas Escrituras. Então, o nosso tema de hoje fala exatamente isso. Por que acreditar na Bíblia? O que a Bíblia difere de outros livros? O texto bíblico, para a gente começar, é o texto tão comum, conhecido da maioria das pessoas que falam e que estudam sobre a Bíblia. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá? Então, esse texto clássico, né, da palavra, falando sobre a Bíblia. Outro também que eu particularmente gosto bastante é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é tudo isso. Ela é a escritura inspirada divinamente por Deus. Ela não é um livro meramente humano, ela tem a mão do homem nela, na forma com que a Bíblia foi escrita, o homem tem a sua participação, porque Deus usa as pessoas com a sua capacidade, Deus vai usar as pessoas com as suas limitações. Então você vai ver textos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, muito bem escritos, outros não tão perfeitamente escritos, mas isso não tira a qualidade da revelação bíblica, no sentido dela ser a palavra de Deus perfeita. Como, por exemplo, se eu escrever um texto, eu vou escrever de um jeito, porque eu tenho o meu jeito particular de escrever. Se o Rodrigo for escrever, se a Cíntia, se a Suzy, se o Flávio, os irmãos, cada um for escrever o mesmo texto com as suas palavras, cada um vai escrever de uma forma. Mas a essência daquele texto, daquele conteúdo, daquela mensagem, vai ser o mesmo, tá? Então, a revelação bíblica, ela tem esse caráter que muitas pessoas, às vezes, não compreendem, não entendem exatamente por que a Bíblia ela é tão diferente de outros livros que a gente tem o costume de abordar. Por exemplo, outros textos sagrados, considerados sagrados, eles não têm a variedade de autores que tem na Bíblia. A Bíblia tem muitos autores. São ao todo 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Então é algo bastante diferenciado. A Bíblia seria como, tá? Instrumento de Deus para apresentar a salvação. Então, o principal papel das Sagradas Escrituras
é apresentar o homem à salvação. Ou seja, a Bíblia ela mostra a história da redenção para o ser humano. Então, nós reformadores acreditamos que o único meio ordinário pelo qual se pode conhecer a Deus para a salvação é através das Sagradas Escrituras. Com base no pensamento reformado, podemos discorrer sobre uma alusão feita por João Calvino no que diz respeito a isso, quando diz, destarte, não em vão aduziu Deus à luz de sua palavra, para que se fizesse conhecido para a salvação, e deste privilégio houve por digno aqueles a quem mais aproximada e mais intimamente quis a se acercar. Então, é uma tradução mais antiga das Institutas, os irmãos aí, Rodrigo com certeza deve conhecer, os irmãos que não conhecem, as Institutas são o texto principal da teologia reformada, que é baseado na interpretação de Calvino das Sagradas Escrituras. Então, a teologia bíblica reformada, ela acredita, nós acreditamos como reformados, que a palavra de Deus é um meio ordinário, um meio determinado por Deus para que o homem conheça a obra da salvação, a fim de que ele consiga ser salvo, tá? Então, esse ponto ele é muito importante para nós observarmos, porque sem a Bíblia nós jamais iríamos conhecer a Deus de fato. O homem tem o aspecto da natureza, que a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. Mas os céus em si, eles não são suficientes, a criação em si não é suficiente para nós conhecermos plenamente quem Deus é. Então nós temos as nossas limitações humanas, se nós ficarmos apenas com elementos fora a palavra de Deus, tá? Continuando, para ser conhecido pelo homem, que somente com a palavra é que os mortos podem reviver, porque foi por meio da palavra que Deus engendrou e engendra a fé. Podemos ver que Calvino ainda fala que para que permaneçamos na verdadeira religião, é mister ser discípulo da Escritura e do que Deus quis nela testificar, e que todo o conhecimento reto de Deus nasce da obediência à palavra. Então, todo o nosso conhecimento de Deus, ele procede da palavra, e é a obediência à palavra de Deus que é a marca registrada do cristão. Através do que foi feito por Deus na criação, temos a evidência da existência de Deus. Então, alguns versículos bíblicos, porém a palavra é o principal. O próprio Jesus, Senhor Jesus, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É importante ressaltar, irmãos, porque o próprio Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele disse para que nós possamos examinar as Escrituras. Tem um ramo dos evangélicos que é contra estudar a Bíblia. E esses grupos que são contra estudar a Bíblia, que são favoráveis à revelação, sejam pentecostais ou neopentecostais, não, claro, tem pentecostais que estudam muito a Bíblia, tá? Deixando bem claro, conheço muitos irmãos pentecostais que realmente amam a palavra, estudam a palavra de Deus, mas algumas igrejas, elas se baseiam única somente em revelação. E essas revelações, irmãos, elas são muito perigosas, porque elas muitas vezes são movidas por intenções da carne, intenções carnais. Então é muito perigoso. Igreja de revelação, irmãos, é um perigo, porque a gente não sabe quem é o revelador. Quem está lá revelando, de repente pode estar revelando alguma coisa da cabeça dele, do coração dele, e acaba levando as pessoas ao erro. Então o próprio Cristo, ele vai dizer que nós temos que examinar a palavra de Deus, as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam dele. É a palavra de Deus, as Escrituras que testificam de Cristo, Jesus, para a nossa salvação.
A Igreja de Jesus Cristo é completamente alicerçada sobre os fundamentos do ensino dos profetas e apóstolos. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 42, ele vai falar que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. O Antigo Testamento era a palavra dos profetas, mas não era qualquer um que se dizia profeta, mas eram os profetas que Deus levantou para que o cânon bíblico fosse escrito, que é o que a gente tem aqui hoje nas nossas mãos, o Antigo Testamento. Então, a Escritura como diz aqui John Stott, ao citar Lutero, a Escritura é a manjedoura ou o berço em que repousa o menino Jesus, e que não podemos ficar impressionados com o berço e nos esquecer de adorar o bebê. Podemos dizer que a Bíblia é a estrela que conduz as pessoas até Jesus. É o único caminho que leva o homem ao conhecimento de Deus, para a salvação. Então, o papel bíblico, irmãos, ele é fundamental. Sem a Bíblia é impossível conhecer a salvação na forma plena. Então, é muito importante o conhecimento bíblico para a nossa salvação. O que acontece? Igrejas, grupos religiosos que utilizam outros materiais além da Bíblia, eles são perigosíssimos, porque eles podem desviar o conhecimento, a instrução, a direção da palavra de Deus. É óbvio que você pode utilizar materiais de escola dominical que ajudam na interpretação dos textos bíblicos. Isso é comum, isso é normal. Agora, por exemplo, Testemunhas de Jeová. Eles vão usar aquela revista Sentinela, eles vão usar outros meios de revelação que eles equiparam a palavra de Deus. É um exemplo. Adventista do sétimo dia. Eles leem a Bíblia, mas eles também têm os escritos de Ellen White. Mas vocês têm Calvino e tal? Só que a gente não diz que Calvino é revelação da palavra de Deus. Calvino é uma interpretação dos textos. E logo, teologicamente, eu posso questionar João Calvino. Eu posso dizer, concordo e não concordo, não existe problema com isso. Nós confessamos a palavra de Deus, nós temos como símbolo de fé a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, a gente tem os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eles estão submetidos à palavra de Deus. Se você pegar um escrito de Ellen White, por exemplo, eles colocam no mesmo nível. Outro exemplo, a Igreja Católica Romana, ela não acredita em sola escritura. Para quem não sabe o que é sola escritura, nós entendemos que somente a escritura, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Fora da Bíblia a gente não aceita. Só que os católicos romanos, por exemplo, eles creem na Bíblia, mas eles creem também na tradição da igreja. É por isso que nascem doutrinas como a da Maria, da Virgem Maria, né, na concepção católica romana, porque eles acreditam que Maria subiu aos céus, foi levantada aos céus como Jesus, eles acreditam em coisas que a tradição deles criou e que não existe apoio bíblico para isso, não está na Bíblia, nem nos livros canônicos e nem nos livros apócrifos. Se tiver algum comentário, irmãos, alguma dúvida, pode colocar no chat, que é bem-vindo, tá? Ajuda a enriquecer o estudo. Então, continuando, a Bíblia é a fonte única e infalível de conhecimento do homem sobre a obra redentora de Deus. A sua verdade é, pois, apreendida somente por aqueles que se sujeitam a si mesmos à autoridade absoluta de sua mensagem. Então, é única fonte infalível de conhecimento do homem sobre a obra redentora de Deus. A Bíblia ela busca, acima dos personagens que ela apresenta, ela fala de Adão e Eva, a Bíblia fala de Moisés, a Bíblia fala de Abraão, Isaac, Jacó, a Bíblia fala de diversos personagens, Davi, Samuel, Salomão,
ela fala de reis, ela fala de várias coisas. Só que esses personagens que a Bíblia menciona não são o personagem principal. O personagem principal da Bíblia é o próprio Deus. Ele é o protagonista da Bíblia. Os homens são apresentados na Bíblia, e presta atenção, coisa interessante. Olha como a revelação de Deus é. Deus não coloca nenhum homem santo totalmente perfeito, só Jesus. Davi, ele mostra os pecados, Abraão mostra o pecado de Abraão, mostra os pecados de Moisés. Olha que interessante, ele vai falar, Moisés assassino, Abraão quase perdeu a mulher para o faraó, o, é, Davi cometeu adultério, mentira, um monte de coisa. Ou seja, a Bíblia ela não apresenta os homens de forma perfeita, ela apresenta somente Deus de forma perfeita e Cristo de forma perfeita. Por quê? Porque os homens, por mais que eles sejam personagens importantes na história, eles não são os protagonistas, porque o protagonismo está no Deus que salva o povo dos seus pecados. Essa é a grande diferença da Bíblia. Esse é o grande ponto da Bíblia. Tá bom, irmãos? Continuando aqui. Por que não acreditamos em outros meios de revelação, tá? Então, esse ponto aqui é muito importante. Gálatas 1:8 vai dizer: "Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema." Então, olha que coisa importante. Nós não podemos acreditar em revelações externas. Por quê? A Bíblia ela já é muito clara. Se um anjo vier e trouxer um evangelho, uma revelação fora do que é essa que está revelada, isso é anátema, isso é contra Deus. Por que que isso é importante? Por exemplo, os mormons, quem já viu, já estudou sobre os mormons, acreditam que um anjo revelou um novo evangelho, porque disse que o evangelho que existia estava deturpado, e que então ele foi e entregou esse evangelho novo para as pessoas lá, para o profeta deles. Só que a Bíblia diz: se um anjo vier e pregar, você não tem que acreditar nesse evangelho. Olha aqui, continuando aqui. Então, sendo assim, dizemos que a palavra de Deus é a forma pela qual Deus usa para infundir a fé nos corações. Por isso que Deus ordena que se pregue a sua palavra, como está Mateus 28:18-20, para que através dela os seus encontrem salvação. Então, o meio pelo qual nós vamos encontrar salvação em Cristo Jesus é por intermédio da pregação da palavra de Deus. Então, alguns nomes que são atribuídos à Bíblia, às Sagradas Escrituras. Deixa eu ler aqui. Então, o primeiro nome comum que a gente já conhece, Bíblia. A palavra Bíblia é um vocábulo derivado do grego biblos, que significa livro. A palavra biblos, pelo uso que se fez dos papiros, veio também significar biblion, que se entende por livro pequeno. Só que de pequeno não tem nada, tá? Então a Bíblia, ela é um conjunto de livros. Ela não é um único livro. Então, todos os textos bíblicos que estão ali compõem livros. Por exemplo, Salmos, ele é um livro com cânticos. Uma vez eu fui pregar no seminário e eu falei, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo tal. E aí um irmão falou, mas o Salmo não é livro, Salmo é cântico. E aí o professor falou, não, Salmo, o livro de Salmos compõe os cânticos. Então, todos os textos são livros. Gênesis, Levítico, Salmos, todos, tá? Então, é importante. O outro, escritura, é um termo que foi geralmente aplicado no Novo Testamento, se referindo aos livros do Velho Testamento. Para melhor compreendermos isso, a palavra grafai,
que se pode traduzir por os escritos ou as escrituras em textos como Mateus, e aí tem todas as referências bíblicas, e que aparece também com o termo Sagradas Escrituras, Santas Letras, já em textos como, e aí tem os textos mencionados, tá? Então a gente tem aqui escritura, grafai, que é o texto, né, do grego. Ah, aparece o termo escritura para demonstrar que houve o cumprimento da mesma. Jesus normalmente usava esta frase, está escrito, referindo-se ao Antigo Testamento, sabendo que o Antigo Testamento era a única autoridade de ensino e de conduta da época. Jesus Cristo e os seus discípulos citaram várias vezes as Escrituras do Antigo Testamento, comprovando e mostrando a autoridade e relevância do mesmo. Tá? Então é importante dizer que Cristo, os discípulos sempre validaram os textos do Antigo Testamento. A gente tem também o chamado Testamento, que às vezes é citado esse termo na Bíblia para referir-se à palavra de Deus. Como exemplo disso, temos o caso em que o profeta Jeremias se refere ao Testamento ou aliança que se cumpriria na pessoa de Cristo. Tá? Então, tem também leis, salmos, profetas, que são citações que vão falar de trechos da Bíblia que nós conhecemos. O próprio Jesus faz essas citações, tá? Então é muito importante, são nomes comuns. A formação do cânon bíblico. Então, o cânon é esse conjunto de livros. Deixa eu aumentar a tela aqui. O cânon é o conjunto de livros que a gente tem todo da palavra de Deus. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui por esse lado, ó. Tá vendo? Cada bolinha aqui, né, na minha Bíblia tem isso. Não sei se a tua tem também. São vários livros. Então, esses vários livros juntos que formam a Bíblia, formam o que a gente chama de cânon bíblico. Vou explicar o que é cânon para vocês, tá? Então vamos lá. O que é cânon? Cânon, essa palavra derivada de uma raiz assírio, canu, ugarítico, canê e hebraico canê, que ocorre 61 vezes no Antigo Testamento, sendo sempre empregada no sentido literal. Então tem os textos bíblicos aí para vocês, tá? Significado, cana. Então lembre-se, cânon, cana, tá? Planta que era usada para medir e pautar. Então eles pegavam antigamente, né? Não tinha régua, metro, essas coisas. Eles usavam a cana para fazer a medida, tá? Então era uma forma que eles utilizavam para fazer as medições, trançar os cestos ou bastão reto. Palavra grega canon é derivada da raiz canê. A portuguesa canon é proveniente do grego, passando pelo latim canon, e mais o sentido da palavra tem aplicação vária, se pode definir como sendo o nome de uma peça de madeira ou de um material de que usam os pedreiros ou os carpinteiros. Então, se você está assistindo a live e você for pedreiro, carpinteiro, engenheiro, você vai entender bem esse conceito. Tá? Outros artistas para alinhar ou nivelar a sua obra. Em sentido figurado, é tudo o que serve para regular ou determinar outras coisas, especialmente livros clássicos, e é um padrão, modelo ou regra. Então, é o estabelecimento de uma norma. O cânon, ele é isso, ele é para dar uma normatização, um padrão, tá? Então, o termo cânon passou a ser utilizado em referência à escritura como sendo o nosso padrão de vida e conduta, ou, como dizemos, única regra de fé e de prática, tá? Então, é legal essa parte, irmãos, porque a gente sempre fala, a Bíblia é a minha única regra de fé e de prática, porque ela é um cânon, ela é uma régua que mede a nossa vida. A régua, o que ela faz? Ela faz a medição para endireitar o caminho. Quando eu saio fora da régua, sai tudo fora da medida. Então,
um cristão, ele deve seguir a Bíblia como a sua régua, como a sua regra de fé e de prática, o caminho para que ele seja perfeito. Então, continuando aqui, a formação do cânon do Velho Testamento. Como se deu a formação dos livros do Antigo Testamento? Como é que funcionou isso, tá? Então, tem mais texto aqui. Sei que é bastante texto, mas é importante ler, porque é muita informação, irmãos. Então, é bastante coisa que a gente tem que ler para poder passar a mensagem aqui para vocês, o estudo. Quando se trata da formação do cânon do Antigo Testamento, deve-se ressaltar que cada livro escrito deveria ter, de certa forma, uma qualificação para que fosse aceito como pertencente do cânon. Então, existiu sempre um critério, não é uma coisa aleatória. Ah, foi lá, escreveu e mandou. Não, não é assim. Teve sempre um critério. Onde surgiu a ideia de cânon? A ideia de cânon, a ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus, o que podemos ver é que a própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. Boa noite, Valdir. Bem-vindo aí à live, tá? O que temos de mais antigo em respeito à coleção de livros de palavra de Deus são os 10 mandamentos, sendo então os 10 mandamentos o início da constituição do cânon bíblico. Então, o primeiro texto que se tem informação que foi de fato escrito foram os 10 mandamentos. Como que era antigamente? Como que funcionava? Tudo funcionava por tradição oral. Então, o pai contava para o filho as histórias, por exemplo, do Gênesis, como Deus criou o mundo, etc. A história de Jó. Então, os pais contavam para os filhos as histórias. Posteriormente, eles passaram a contar o que aconteceu no Êxodo, quando o povo foi para o Egito, ficou escravo, etc. Depois eles saíram de lá, passaram então a contar para os filhos e fazer a lembrança sempre contando. Só que o que acontece é que quando Deus dá as tábuas a Moisés, a partir dali se tem a notícia do primeiro escrito da Bíblia, feito nas tábuas da lei. Depois das tábuas da lei, o próprio Moisés, ele atribui, então, é atribuído a ele escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, interessante, irmãos, para ressaltar, é que eles foram escrevendo esses livros de forma que eles precisavam preservar a história. Então, essa coleção de palavras de Deus, dotadas de autoridade absoluta, aumentou ao longo da história de Israel. Então, o próprio Moisés acrescentou essas palavras para que fossem depositadas ao lado da Arca da Aliança. Então, Moisés foi. Depois, Josué deu continuidade, né? A Moisés atribuída a autoria do Pentateuco. Por exemplo, tem um trecho que vai contar a morte de Moisés no Deuteronômio. Então, Moisés não tem como ter escrito a própria morte. O que acontece? Geralmente, os líderes, eles tinham seus escribas. Então, Moisés ia lá contando a história, explicando a história. O Josué, por exemplo, poderia ser muito bem o escriba de Moisés. Escrevia para Moisés. Passou o período, Moisés faleceu, Josué assume, provavelmente Josué tinha também o seu escriba, enquanto ele governava, e aquele escriba se encarregava de contar as histórias das batalhas, as histórias dos acontecimentos bíblicos, conforme foram se sucedendo, tá? Então, mais tarde, outros em Israel, em geral, aqueles que exerciam o ofício de profeta acrescentaram palavras da parte de Deus, e em seguida o conteúdo do cânon do Antigo Testamento, tá? Então, o que acontece? Foram os profetas, vamos supor, Isaías, Jeremias, Daniel, foram escrevendo, né, em papiros mais conteúdos, e isso foi sendo multiplicado. Então, muitas cópias desses textos foram feitas. Então, você tem aí manuscritos de Qumran, você tem vários achados arqueológicos que mostram as cópias desses textos que foram feitos por esses
irmãos. Então, continuou aumentando até o fim do processo da escrita. Se datarmos Ageu, de 520 a.C., Zacarias 520, 18 a.C., e Malaquias por volta de 435 a.C., tem-se então ideias de datas aproximadas dos últimos profetas do Antigo Testamento, coincidindo, grosso modo, com esse período estão os últimos livros da história do Antigo Testamento. Então, ele vai batendo de acordo com os últimos profetas que foram sendo usados por Deus na história do povo de Israel. Então, a formação do cânon do Novo Testamento. Eu já ouvi muita gente falar que o Novo Testamento, quem determinou a escrita do Novo Testamento foi Constantino. Só uma coisa importante para explicar. Cuidado com essas falácias de internet. Você pega pastores aí como Caio Fábio, como Ed Renekiewicz, um monte de pastor liberal por aí, que eles vão falar assim, olha, quem determinou o Novo Testamento foi Constantino. E isso é um absurdo, não tem como você comprovar uma coisa dessa. Então, como que a gente trata isso historicamente, irmãos? Formação do cânon do Novo Testamento, tá? O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. Então, tudo que foi escrito no Novo Testamento teve a mão dos apóstolos. Mas não foram eles diretamente que escreveram determinados livros. Isso é uma conversa que ninguém tem como provar. De não dizer que foi Paulo, que não foi Pedro, que não foi Mateus, que não foi. Isso muita gente. Isso tem como você questionar, tá? Então, o Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das escrituras ocorre principalmente em associação com os grandes atos de Deus na história da redenção, semelhantemente ao Antigo Testamento, onde os profetas e líderes do povo de Deus deixaram registradas as histórias do Novo Testamento. Tem os apóstolos como os principais instrumentos de Deus para a revelação da sua palavra, sendo esse o motivo que denota a razão do Novo Testamento consistir principalmente de escritos dos apóstolos, tá? Então, assim como foi a autoridade dos profetas, no Novo Testamento foi baseado na autoridade dos apóstolos, porque os apóstolos foram que receberam ensino diretamente de Jesus, sendo esse o motivo que denota a razão do Novo Testamento consistido, tá, já li essa parte. E foram principalmente os apóstolos que receberam a capacidade do Espírito, que é o que está registrado no texto de João, que Jesus promete que faria eles lembrar das coisas que aconteceram. Boa noite, Cleide. Graça e paz, tá? Então, o que determinou a escrita do Novo Testamento, irmãos, foi basicamente a autoridade apostólica. Uma outra questão que muita gente vai falar mas como então foram selecionados esses livros no Novo Testamento? E aí a gente tem alguns critérios que foram sendo trabalhados, tá? Eu vou chegar nesses critérios. Um outro fator predominante foi o elemento impulsionador para a definição do cânon neotestamentário, é o de que dentro da história, Deus, em sua santa sábia providência, por causa das heresias que surgiram nos séculos I e II por parte de Marcion, defendendo o gnosticismo acentuado. Então, houve um período na liderança desse Marcion em que começaram a pregar doutrinas chamadas gnosticismo. Então, muitos pregavam, por exemplo, que Jesus não tinha corpo, que Jesus só vem no espírito, e aí doutrinas que iam completamente contra a natureza de Deus, a divindade de Cristo, ou a humanidade de Cristo também, que é um ponto doutrinário importante na história da igreja. Então, para proteger a igreja das falsas doutrinas, os apóstolos e os discípulos dos apóstolos se preocuparam em preservar e guardar esses ensinamentos. Esses ensinamentos já eram comuns à igreja.
Então, textos como de Mateus, Marcos, Lucas, João, já eram tão ponto factível nas igrejas que quando eles foram ser selecionados em Cartago, o que aconteceu foi que foi algo natural. Por exemplo, quando falam que Constantino foi o responsável, não dá para você afirmar que Constantino foi responsável, porque Constantino nem era cristão. Ele se declarou cristão, mas ele não fazia ideia de como funcionava o cristianismo em termos teológicos ou em termos práticos. Então, o que Constantino faz? Ele faz essa reunião desse concílio, em 397, e esse concílio reunido com líderes, bispos da igreja, eles então decidem que eles então decidem quais são os livros que a igreja já estava habituada. Cleide fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Pastor, o livro de Jó é um dos mais antigos, mas foi depois do Pentateuco. Então, o que a gente tem de informação é que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. Talvez, muito provavelmente, mais antigo do que Gênesis. Tem pessoas que defendem essa teoria. O que acontece? Jó, ele foi passado de pai para filho como tradição oral. Também em conjunto com o Pentateuco foi passado inicialmente em tradição oral. Se você pegar o judaísmo hoje, você tem uma Torá escrita e uma Torá oral, até hoje. Eles têm esse costume, tá? Então, Jó é provavelmente o mais antigo que se tem informação. Então, depois dele, a gente tem aí o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, que é tudo passado de pai para filho como tradição, como mesmo já expliquei aqui, tá? Então, quando o concílio da igreja se reuniu em Cartago para reconhecer a canonicidade das escrituras do Novo Testamento, fez algumas perguntas chaves com respeito ao cânon que vinha da parte de Deus. Quais foram as perguntas? Então, foram os critérios, tá? Primeiro, o livro tinha sua origem apostólica. Então, o principal veio de orientação dos apóstolos, porque a igreja primitiva tinha esse conceito. Era a doutrina dos apóstolos que valia, eles não queriam saber de outro conceito. Isto é, o livro deveria ser escrito por um dos apóstolos ou alguém muito próximo a ele. Outro conceito, o livro foi reconhecido pela igreja e lido em público, porque esses livros esses livros do Novo Testamento que nós temos hoje eram lidos na igreja em público. Então, as cartas, por exemplo, eram lidas em público, cartas de Paulo às igrejas. Então, eles eram lidos e reconhecidos como autoridade bíblica, porque vinham dos apóstolos, como autoridade canônica. Isto é, os livros não eram lidos em público se não possuíssem características próprias. Os livros ensinavam doutrina sadia, era a importância da preservação doutrinária dos apóstolos. Então, por isso que o Novo Testamento ele é determinado dessa forma, para manter um padrão doutrinário. Não poderia haver contradições que fizessem ou negassem doutrinas estabelecidas na igreja inicialmente, que foram as doutrinas estabelecidas por Cristo. Outro ponto, os livros tinham autoridade diferenciadora. Por quê? Tem gente que fala, Evangelho de Tomé, Evangelho de Enoque, isso aí é tudo balela, são textos muito mais recentes. Esses textos de Evangelho disso, daquilo, não são de período apostólico, então não podem ser considerados canônicos porque vieram muito depois e de tradições que são duvidosas, tá? Isto é, os cristãos distinguem os livros que eram lidos e citados como tendo autoridade divina. Quinto, os livros eram ortodoxos. O que é ortodoxo? Eles mantinham a pureza da fé doutrinária da igreja. Então, a ortodoxia, ela mantém o padrão estabelecido pela igreja, então, que é o padrão inicial do Novo Testamento. E, por fim, os livros tinham um caráter concreto, porque não era só simplesmente escrever e falar que era de Deus.
eles tinham que ter provas textuais de que aqueles escritos condiziam com as doutrinas bíblicas estabelecidas pela igreja no princípio, na era primitiva, na era apostólica. Então, essa teoria de que Constantino, isso é uma conversa que a gente tem que ter um cuidado, porque muita gente acaba caindo no erro do liberalismo teológico por causa de falsa doutrina. Então, o que se vê é essa relação que gira em torno da apostolicidade, no caso do Evangelho de Mateus, que foi escrito por um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Esse livro foi aceito como canônico desde o princípio. O livro de Mateus não esperou até o último concílio, no final do século IV, para ser aceito. Outro caso é o Evangelho de Marcos. Marcos não era um apóstolo, mas Marcos era o escritor de Pedro, supondo então que a autoridade de Pedro estava por detrás de Marcos, o que fez com que esse livro fosse aceito muito cedo na igreja cristã. E vemos que as cartas de Paulo foram também aceitas. Então a gente tem aí como claramente textos bíblicos aceitos pela igreja. E desde muito cedo na igreja cristã vemos que as próprias cartas de Pedro se referem às cartas de Paulo como escritura. Percebe-se que a igreja de Cristo foi guiada pela ação do próprio Deus na formação do cânon das Sagradas Escrituras. Semana que vem, agora eu vou encerrar aqui, semana que vem eu vou falar sobre livros apócrifos, tá? Então, como foi diferenciado essa ideia de livros apócrifos? O que é isso, livros apócrifos? Como surgiu o conceito dos apócrifos? E por que a Bíblia Católica tem mais livro que o nosso? E qual foi o grande motivo disso? Tá bom? Então, irmãos, muito obrigado.